Sniper ou franco-atiradores são exímios atiradores de precisão, tiros a longa distância. Eles são capazes de acertarem alvos a centenas de metros e às vezes até mesmo a quilômetros de distância. E quando a gente escuta falar em snipers, vem na nossa cabeça o Morte Branca, né, que teve ali em torno de 505 abates, e também tem o Chris Kyle, que é o americano, com cerca de 160 abates. Mas você já ouviu falar no Sargento Assombroso, o maior sniper brasileiro? Ele foi fundamental na retomada da ordem no Haiti lá no início dos anos 2000. No vídeo de hoje a gente vai contar a história dele, o maior atirador brasileiro. Marco Antônio de Souza nasceu no Rio de Janeiro em 1964. Na família dele são ele mais 8 irmãos, né? Sua mãe se chama Ramira Leôncio de Souza e seu pai Jorge de Souza. Bom, seu pai trabalhava como zelador em Copacabana, todos moravam numa casa bem simples. E pelo fato de seu pai ter sido criado em zona rural, ele sonhava em voltar para lá, deixar a cidade e levar toda a sua família. Bom, numa determinada época, o pai dele conseguiu comprar um terreno no campo, então ele ia aos finais de semana para poder terminar de construir a casa sozinho, ele mesmo, o que seria no futuro ali a futura moradia do Marco Antônio e seus irmãos. Quando seu pai terminou a casa, ele levou ali a sua família para morar, incluindo o Marco Antônio. Já um pouco mais velho, o Marco Antônio teve seu primeiro contato com armas, né? O primeiro contato que ele teve foi com uma carabina de ar comprimido que seu pai tinha. Seu pai tinha sido militar, então ele gostava muito, né, dessa questão de hierarquia, dessa disciplina do militarismo, e foi aí que ele começou a aprender a atirar com uma carabina de pressão. E já desde mais novo ele tinha uma fama ali no ciclo de amizades, porque ele já se destacava muito bem ali em relação aos outros com tiro, né? E ao completar 18 anos, enfim, ele foi se alistar para o exército. Em 1983, agora o já soldado Marco Antônio ingressou no 25º Batalhão de Brigada de Infantaria Paraquedista. Bom, no exército não foi diferente, ele continuou chamando a atenção de todos por sua mira excelente, inclusive ele chamou a atenção de um sargento instrutor que ficava lá no batalhão. Conforme ia passando o tempo, ele participava de competições de tiro também, ganhava bastante prêmio, e ele começou a se destacar tanto que ele foi um dos primeiros a receber um fuzil alemão chamado de Heckler Koch PSG 1. Era um calibre 7,62, ele foi um dos primeiros aqui do Brasil a ter esse fuzil para fazer o teste. Bom, ele conta, né, que ele não parava de buscar conhecimento, né, e ele teve contato ali com uma cópia, né, do manual dos snipers dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, né. Na época não tinha literatura brasileira sobre arma de precisão, sobre tiro a longa distância, e ele teve que buscar essa informação, né, lá de fora, nesse livro, né, nesse manual. Só que estava tudo em inglês e ele não manjava muito de inglês, mas mesmo assim ele conseguiu ali ler, né, de alguma maneira e aprimorar ainda mais o seu conhecimento. E ali eu vi o que significava o tiro de precessão, boa, né, 1 minuto de ângulo. Eu comecei a entender aquilo ali era a minha Bíblia. Eu comecei a me aprofundar naquilo ali, mas não tinha literatura nacional, não tinha nada que falasse do assunto. Bom, em 98, né, o soldado já experiente começou a atuar como instrutor, né, das forças de comandos e forças especiais. E a partir daí que a sua vida tomou um rumo inesperado, e agora começa a ficar interessante a história. Bom, para a gente entender tudo isso, a gente precisa voltar lá para o início dos anos 2000, onde estavam acontecendo muitos conflitos políticos lá no Haiti, né? O então presidente da época ele tinha ganhado, mas menos de 10% das pessoas tinham ido votar, então assim, estava tendo muito conflito político lá, a oposição estava tomando força ali, então assim, tinha muito caos na rua, muita desordem, muitos saques, né? As regiões ali do Haiti estavam cada uma tomada por milícias, então tava um negócio doido lá no Haiti. Para vocês terem ideia, foi tão pesado que a ONU, em 2004, aprovou no dia 30 de abril uma resolução que criava ali uma missão, né, para poder estabilizar e voltar à ordem no país. E essa missão, obviamente, contava com o envio de forças armadas, né, para poder atuar como força policial naquele país para restabelecer a ordem, né. Na época, os Estados Unidos estavam bastante envolvidos, né, em basicamente 2 guerras, que era no Iraque e no Afeganistão, e aí sobrou para quem? Ir para o Haiti, para os brasileiros. O Lucão, ele foi parte da última tropa. Ele foi depois do terremoto, não foi que ele foi? Depois do terremoto. Depois de 2010, então. 2014, acho que ele foi. Então, daí já era mais de boa. Mais de boa. Bom, as primeiras tropas brasileiras a chegarem no Haiti foi ali em setembro de 2004, e os soldados brasileiros eles conseguiram restabelecer a ordem em muitos lugares. Porém,
tinha alguns lugares que sempre é mais difícil, né? Que era tomado por milícias mais fortes, e tinha lugares ali que era como se fosse as favelas do Rio de Janeiro, que eram lugares altos, lugares de difícil acesso, cheio de becos, vielas. Então ali, né, com bandidos ali fortemente armados, obviamente precisava de um apoio ali, uma estratégia mais inteligente para conseguir restabelecer a ordem nesses lugares. Foi então que em 2006, né, o Marco Antônio ele se voluntariou para ir até lá no Haiti e conseguir restabelecer a ordem nesses lugares mais difíceis. Foi nesse momento então que ele assumiu o seu codinome de Assombroso, que é um puta nome, né, por sinal, né, mano? Pra quem entende, né, mano? Bom, resumindo bem a treta, porque tem uma história longa aí, né? Numa das operações que o Marco Antônio, né, o Assombroso, então, participou, ele fazia parte de um batalhão lá que se chamava de Dopaz. Bom, e numa das operações, uns bandidos, eles tinham sequestrado ali, capturado um blindado do Uruguai, né? Tinha tropas do Uruguai lá também atuando. E aí, essa missão, né, foi chamada de Natal Pacífico, era a missão de recuperar, então, esse blindado, porque ali estava cheio de armamento, né, e não ia ser interessante ficar um blindado na mão dos criminosos, né. Bom, eles bolaram então uma estratégia, né, para conseguir chegar nesse local, né, e quando eles conseguiram, né, no meio ali do confronto, né, o Marco Antônio, ele se viu ali numa casa cercada por tiros de tudo quanto é lado. Ele conta que tinha mais ou menos ali no fogo cruzado, mais ou menos uns 15 alvos ali de diferentes localidades, e ele com seu fuzil ali conseguiu derrubar um. Mas foi aí que descobriram a localização dele, e aí começaram a atirar nele também, e teve inclusive fogo amigo ali, porque não sabiam quem estava ali naquela casa. Bom, e após algumas horas de confronto, né, os criminosos ali evacuaram o local e eles conseguiram recuperar o blindado e também ocupar os edifícios ali que estavam sendo ocupados pelos criminosos. Bom, mas a missão do Assombroso não acaba aí, né? Ele participou de outra, e essa muito mais interessante ainda. Nessa missão, eles teriam que ocupar um lugar, né, ali chamado de Base Jamaica. Era uma fortaleza comandada ali pelo maior criminoso ali da região. O nome desse cara, ele era o maior líder de gangue lá, de facção lá. O nome dele era Evans Johnny. É isso, eles têm nome francês lá, porque lá no Haiti, lá, eles foram colonizados por franceses, né? Então todo mundo lá, eles falam francês lá em algumas regiões. Não sei se é em todo, né? Se é em tudo, mas bastante. Tanto que tem nome lá, os nomes dos bairros, das coisas, é tudo nome em francês. Bom, no dia 24 de janeiro, né? Os soldados ali atacaram a Casa Azul. Essa Casa Azul era uma casa de mais ou menos 3 andares que ficava no perímetro de segurança da Base Jamaica. Mais ou menos 350 metros dessa base onde estava o líder, né, da facção. Então era um ponto estratégico para eles tomarem, porque era bem alta essa casa, e dali eles conseguiam abrir fogo ali contra a base. Bom, ele conta que o comando conseguiu ocupar esse edifício até com uma certa facilidade, porque não tinha muito bandido ali, só que depois que eles ocuparam, né, aí começaram a movimentação das tropas ali da Base Jamaica, e aí eles começaram a tomar tiro. Mas assim, os caras eram contra bandido ou era contra tropas de terroristas, esses bagulho? Não, eram milícias que tava, tipo assim, esse cara aí, por exemplo, esse Johnny, né? Tipo assim, ele era líder lá da milícia, e ele sequestrava, torturava, ele comandava lá, tá ligado? Então, tipo, ele roubava, saqueava, ele que comandava. Uma guerrilha. Tipo uma guerrilha, tá ligado? Uhum. E aí as forças foram enviadas lá pra tomar. Tipo, quando os caras invadiram o complexo do Alemão lá, esses negócios, entendeu? Tomar um lugar lá e conseguir instalar, na onde é a base dos caras, instalar a unidade tipo de soldados da ONU lá para restabelecer a paz, entendeu? Bom, então nessa Casa Azul estava lá o Assombroso e mais 2 franco-atiradores. Eles subiram até no topo dessa casa, tinha uma caixa d'água, tá ligado? Que era assim, feita de concreto, grandona. E eles entraram lá dentro dessa caixa d'água, e aí eles encheram de sacos de areia, né? Porque senão os caras tomam tiro no muro lá também e atravessa, né? Eles encheram de saco de areia lá e ficaram lá trocando tiro com os caras. E aí o Assombroso fez a festa, né? Já ele conseguiu derrubar alguns, só que nessa eles também tomavam tiro. E teve um tiro em questão que ele viu que, mano, esse tiro não foi aleatório, porque os caras estavam tirando pra tudo quanto é lado, os bandidos. Mas teve um que chamou a atenção dele e falou: não, isso aqui não foi aleatório, isso aqui teve endereço, essa bala aqui, tá ligado? Essa munição teve endereço, porque passou de raspão na cabeça do amigo dele. Aí ele pegou a luneta, aquelas lunetas que
enxerga de noite, tá ligado? O bagulho visão noturna. E ele começou a vasculhar o perímetro. E aí ele achou esse atirador. Era um dos maiores franco-atiradores dos caras, tá ligado? Ele tava escondido atrás de um muro, assim, com aqueles tijolinhos vazado. E aí ele olhou, ele viu que tinha um olho brilhando, assim, dava pra ver mais ou menos, só que ele tava com medo de ser algum inocente, tá ligado? Só que ele falou que inocente não é, porque os inocentes saem correndo e se escondem, tá ligado, mano? E não ia ficar moscando assim. E aí ele começou a observar, daqui a pouco ele viu apontando ali o cano da arma. Ele falou, então é o cara. E aí ele pegou e avisou esse amigo dele. O amigo dele tava com um fuzil, uma Barrett .50. Era uma arma de destruição antimatéria, ele fala. Que é uma puta fuzil que é pra explodir a parede mesmo, tá ligado? Aí ele passou a coordenada pro amigo dele, falou, ele tá ali e tal, passou o endereço ali na onde ele ia ter que atirar, e aí ele atirou derrubando ali, então, um dos maiores snipers inimigos. O jogador do Free Fire gosta, pô, a Barrett. Barrett .50? Ih, filho, os caras jogam com 2 dela. E ele falou que isso daí é tão forte que os caras, dá só, no máximo, 100 tiros por dia só, senão machuca você, tá ligado? Então, essa arma, velho. Bom, o batalhão conseguiu então ali, né, a Copaz ali, o grupo conseguiu se manter na casa, e aí o que eles fizeram? Eles saíram e deixaram ali uma outra infantaria tomando conta. Só que quando eles saíram, os caras voltaram a atacar. Aí eles tiveram que voltar ainda de novo no outro dia pra conseguir ali se manter na Casa Azul. Bom, há quem diga aí que o Assombroso ele tinha 100% de aproveitamento ali nos tiros dele. E também, né, aí começa a surgir algumas lendas, né? Dizem também que ele era tão bravo, mano, que os inimigos ali, né, os milicianos, eles achavam que tinha algo sobrenatural de matando os caras dele, tá ligado, mano? Então, aí também, isso daí é muito louco também, né? Porque eles viam, né? Cara, os caras nossos que tá caindo um por um, velho. Da onde que tá vindo, não sei o quê. Então eles acreditavam que tinha uma força sobrenatural ali agindo também contra eles. Bom, então pouco a pouco as tropas aliadas começaram a se aproximar cada vez mais da base Jamaica. Eles foram flanqueando ali, né, derrubando os inimigos, eles tomaram ali um lugar ali que era uma escola, eles falaram, eles tomaram que ficava bem próximo, a 150 metros mais ou menos da base Jamaica, lá eles fizeram também colocaram barricadas ali, fizeram buracos na parede para conseguir colocar arma para atirar, tá ligado? E aí nesse momento, né, eles contaram com a ajuda dos uruguaios, e os uruguaios tinham bastante lança-granada, tá ligado? Então os caras ficavam metendo lança-granada na base de Jamaica e o Assombroso atirando contra os caras no fuzil, né, no tiro de precisão. E aí ele falou até que os caras, eles tinham até que às vezes conter os uruguaios, porque os uruguaios ficavam atirando mesmo. Mais um, e ficava atirando, mano. Dá uma segurada. Dá uma segurada aí. Os caras loucos, mano. Bom, só pra contextualizar aqui, essa base de Jamaica, ela ficava na comunidade de Cité Soleil, que significa tipo sol, cidade do sol, tá ligado? E aí, essa Cité Soleil é uma comunidade gigante, lá que tinha, mano, tipo 250 mil habitantes lá, tá ligado? Só pra você ter ideia. É tipo uma favela com 250 mil pessoas, mole, mano. Heliópolis. É louco, velho. Bom, então foi tanto pipoco lá na base Jamaica que de manhã, né, o Evans John pediu arrego, né, não aguentou ali, ele desistiu, pediu cessar-fogo e foi preso. A paz foi restabelecida, restando apenas ali algumas ações de pequenas gangues em locais isolados que era facilmente contida. E a gente pode dizer então, né, com tudo isso, que o Sargento Assombroso foi fundamental para a retomada da ordem, né, de Cité Soleil, que é uma das maiores comunidades lá que fica na capital do Haiti, que é Porto... Qual é a capital do Haiti mesmo? Porto Príncipe, essa é a capital do Haiti. Então assim, ó, tem o Haiti, tem a capital, Porto Príncipe, e dentro da capital tem Cité Soleil. E dentro de Cité Soleil tinha a base Jamaica, pra galera entender melhor. Bom, então, talvez sem o Sargento Assombroso, né, talvez, ainda assim eu acho que eles teriam sucesso, mas talvez tivesse tido mais baixas ali nas tropas aliadas, enfim, ele foi, uma coisa é fato, ele foi fundamental ali, ajudou demais ali as tropas aliadas ali do Brasil, do Uruguai, a retomar a ordem no Haiti. Bom, embora o número de abates dele seja confidencial, é tido aqui pelos militares aí que ele é de longe o líder, disparado, né, tanto que no Centro de Instrução de Caçadores de Forças Especiais tem uma foto dele lá com a descrição 01. Ele retornou para o Brasil então em 2007, depois ele voltou ainda para o Haiti em 2010, né, quando teve aquele terremoto, né, e aí só que ele já foi para uma ação mais humanitária, né, porque não tinha mais tanto conflito depois que tinha sido restabelecida a ordem lá. Bom, e essa foi a impressionante história do Sargento Assombroso, o maior sniper brasileiro, tá? Para quem quiser saber mais dele, tem um canal aqui muito legal aqui chamado
Sala de Guerra, esse canal ele fez uma live com o Sargento Assombroso, e toda essa história que eu acabei de contar e muito mais você consegue ouvir da boca do próprio Sargento Assombroso. Então vou deixar o link aqui embaixo pra você dar uma conferida, beleza? Pra quem achou que o Marco Antônio tava desaparecido, ele tava lá no... Tava no Haiti, no né? Haiti, filho, matando verdade. todo mundo. O Marco Antônio lá que sumiu lá no outro vídeo lá, pra quem pegou a referência. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui, até o próximo, tchau!